Duplo Expresso. A gente vai aqui agora chamar a Fabiola Latino Antesana, que ela vem pela segunda vez aqui conversar com a gente, e ela é diretora do Sindicato dos Urbanitários no Distrito Federal, e vai falar com a gente sobre fazer um balanço da greve contra a privatização da Eletrobras. Fabiola, bom dia, bem-vinda ao Duplo Expresso, é um prazer tê-la aqui outra vez com a gente. Bom dia, tudo bem, Wellington? Tudo ótimo. Obrigada pela oportunidade. A oportunidade é nossa de ouvir a sua palavra, de saber o que é que está acontecendo, qual o balanço que vocês fizeram da greve, né, de uma paralisação de 3 dias contra mais uma violência contra o patrimônio brasileiro, que seria essa privatização da Eletrobras. Isso, exatamente. A gente fez agora, nos últimos dias 11, 12, 13, uma paralisação de 72 horas contra a privatização do sistema Eletrobras, né? Um processo que está bem acelerado no âmbito do Congresso Nacional, um processo que foi fatiado em diversos projetos de lei para tentar facilitar a entrega de alguma parte da Eletrobras. A Eletrobras hoje ela tem o segmento de geração, de transmissão e de distribuição, e tão logo o governo percebeu uma resistência muito grande à privatização da empresa, resolveu partir para o elo mais fraco, que é o segmento de distribuição. Pois é, então, mas você sabe que teve aí uma juíza, né, que unilateralmente disse, não, tem que privatizar, assim, saiu, tirou da cartola, assim, sem... Como é que vocês vão trabalhar contra essa nova presidenta do Brasil aí, essa juíza que quer privatizar a Eletrobras? Bom, na verdade, esse é o preço do golpe, né? E é bem aquilo, é o preço, um golpe com tudo. Então, a gente não tem dúvida de que no judiciário, boa parte do judiciário defende a privatização da nossa empresa, a entrega dessa empresa para o capital estrangeiro, porque é isso que vai acontecer. Ainda existem alguns juízes que têm uma visão nacionalista, progressista e correta desse processo, tanto que a gente conseguiu uma liminar que suspendeu temporariamente a privatização dessas 6 empresas distribuidoras. E veja ao ponto em que chegamos, quando a decisão dela não é cassada, mas o presidente do TRT simplesmente suspende a liminar que ela dá. Não é que a decisão dela caiu, o presidente usa de uma artimanha, de um artifício que é possível dentro do judiciário, para simplesmente passar por cima de uma decisão que foi uma decisão baseada em dados e fatos concretos e que levaram essa juíza lá do Rio de Janeiro, do TRT do Trabalho, a suspender o processo, sob o ponto de vista exatamente trabalhista. O que vai acontecer com esses trabalhadores se esse processo seguir? Ela só pediu um tempo para que se apresentassem estudos, e nem isso o governo quis fazer. Ô, Fabiola, a gente sabe que o Brasil é um continente, é um país continental, de forma que os rios, desde a colonização, têm um papel fundamental na integração nacional. A água é um recurso estratégico para a agricultura, para a indústria, para as pessoas beberem e poderem sobreviver. E a gente sabe que a privatização da Eletrobras envolve tudo isso, envolve represa. Nos Estados Unidos as represas são todas públicas, 100%, não tem nem participação privada. Nenhum país como o Brasil não há paralelo no mundo privatizando uma infraestrutura dessa maneira. Quão estratégico esses recursos que são geridos pela Eletrobras, que tornam necessariamente a operação deles algo público, que não pode ser privatizado. A gente está falando aí de eclusa, para navegação, investimentos, então tem que ser feito em eclusa para a pessoa poder fazer navegação em hidrovia, a vazão da água, a água para a agricultura e para o consumo das pessoas, a própria energia elétrica, a segurança do sistema. Então, por que isso não pode ter uma lógica privatista, Fabiola? Olha, porque a gente estaria perdendo, bom dia, Rômulo, tudo bem? A gente estaria perdendo a nossa soberania nacional. A gente tem colocado muito isso nos nossos debates, não se trata apenas de uma empresa que gera e transmite, distribui energia elétrica. É uma empresa que controla muito mais do que só a energia que chega nas nossas casas.
Nós controlamos os cursos de água, nós controlamos todas as áreas de mata que ficam em torno dos nossos empreendimentos. Semana passada saiu uma matéria dizendo que os Estados Unidos patenteou mais um produto brasileiro, mais uma fonte da nossa biodiversidade, se não me falta memória, o bacuri. Com isso, as universidades federais do norte, que estavam fazendo estudos para viabilizar algumas propriedades homeopáticas desse produto, tiveram que parar, uma vez que está patenteado agora pelos Estados Unidos, né? A gente viu isso acontecer com o cupuaçu e com o açaí, quando o Japão os patenteou. Então, assim, é perder de fato, é entregar os nossos cursos de água, é entregar os minérios, que também estão ali por baixo, para esses estrangeiros. Veja que quando estava na discussão da medida provisória 814, que tratava dos sistemas isolados, que estão ao norte do país, foi enxertada uma emenda que tratava da flexibilização de terra, aquisição da flexibilização de terra por estrangeiro. Qual seria a necessidade de colocar isso num projeto desse, se não fosse exatamente vislumbrar, para além de ocupar a superfície, você ter acesso àquilo que está por debaixo dessas terras, né? Então, é uma discussão muito ampla, uma discussão de fato nacionalista, que engloba a soberania, como você bem disse, Estados Unidos, Canadá, Austrália, que tem uma matriz hidrelétrica, eles têm praticamente toda a sua matriz hidrelétrica na mão do Estado. A China está toda na mão do Estado. Eu nem cito a China porque todo mundo fala do comunismo, né? E Deus me livre o comunismo. Mas Estados Unidos, Canadá, Austrália, todos na mão do Estado. Aqui na Europa também, na França, a principal matriz da França é nuclear, mas todas as represas, tem alguma coisa mais relacionada à segurança nacional do que uma represa? Que pode alagar uma cidade inteira. Então, tudo aqui na mão do Estado, é segurança nacional. Exatamente. Recentemente aqui no Brasil a gente teve alguns rompimentos de barragem. Eu não me refiro ao rompimento de Mariana, eu falo de pequenas centrais hidrelétricas no estado do Mato Grosso. Nós tivemos 3 represas que romperam no início do ano e que não foi dada nenhuma visibilidade. Agora você imagina uma grande represa, como são os empreendimentos que estão nas mãos da Eletrobras, que não recebam o devido cuidado e que porventura possam vir a ter algum desastre desse tamanho. Fabíola, eu desconhecia essa informação, você vê como realmente não foi noticiado. Eu vou até te pedir, se possível, para escrever um pequeno artigo, alguns parágrafos para a gente relatando isso, que eu acho que é um argumento muito interessante contra a privatização. Olhando o exemplo estrangeiro dos campeões do liberalismo, aí, dos americanos, e mostrando que já está acontecendo no Brasil. Então, acho que é importante divulgar essa informação. Não tenha dúvida que o Duplo Expresso vai dar divulgação máxima a isso aí. Ok, perfeito. Pois é, você está assistindo ao programa Duplo Expresso, o seu programa de informação através de entrevistas, comentários e análise política. Nós estamos conversando aqui com a diretora do Sindicato dos Urbanitários no Distrito Federal. Ela está fazendo um balanço da greve contra a privatização da Eletrobras. O nome dela, Fabíola Latino Antezana. Fabíola, dando sequência aqui à nossa conversa, eu gostaria de saber como é que os eletricitários vão manter essa luta para que seja evitada a privatização da Eletrobras, considerando, sobretudo, que a opinião pública é totalmente favorável à ação de vocês. Bom, Wellington, a gente, desde o início desse processo, nós temos feito diversas atividades nos estados, ações no parlamento, pressão sobre os parlamentares, e agora esse é o momento de intensificar essa pressão, né? A gente está se aproximando de um período eleitoral, isso não pode ser desconsiderado. Os parlamentares não querem votar pautas que sejam controversas. Esse é um dos motivos pelos quais essa pauta tem tanta dificuldade de apoio dentro do Congresso Nacional. Ontem nós fizemos uma grande atividade nos portões da Eletronorte no Pará. Para a próxima semana
deverão haver algumas esperas em aeroporto, a participação dos trabalhadores nas audiências públicas que estão convocadas no âmbito de Câmara e Senado. No dia da votação, que vai ser terça-feira, que está prevista a votação do PL 10332, que trata das empresas distribuidoras, a gente vai ter uma equipe boa aqui em Brasília para fazer essa pressão, esse corpo a corpo nos parlamentares, e nos estados a gente está tratando de alguma atividade maior para que chame a atenção desse processo, a mobilização também dos políticos locais, né? A gente sabe o que representa, principalmente para esses estados onde estão essas distribuidoras, a perda dessas empresas. São empresas ditas ineficientes, são empresas ditas com incapacidade de operação, mas o que não se considera são os locais onde essas empresas estão atuando, né, na região amazônica, no semiárido do Nordeste, são os estados com menores IDH. Piauí é o último na lista de desenvolvimento humano aqui do Brasil, o terceiro, perdão, Alagoas, que é o último. Então, assim, a alta inadimplência se deve também ao local onde eles atuam, e a gente vai estar cada vez mais chamando a sociedade. Hoje a gente vai estar fazendo uma grande movimentação de rede, com um novo tuitaço. A gente fez um tuitaço durante a greve, ficamos em segundo lugar nacional, 50º internacional. Hoje a gente vai estar fazendo um novo tuitaço em defesa da Eletrobras Pública, fora o Wilson Pinto, que é o presidente da empresa e que trouxe de forma bem acelerada esse processo de privatização para dentro das nossas empresas. E a gente vai seguir por aí, buscando opinião pública, fazendo as nossas reportagens, tentando a inserção na mídia e aumentando a pressão. Ô Fabíola, você não tem a dúvida de que o espaço do Duplo Expresso está sempre aberto para essa iniciativa, e até estranha que outros sites não tenham dado devido destaque a um movimento da greve de 72 horas. Até está em tempo de corrigirem e irem atrás disso. Mas eu queria perguntar justamente isso, Fabíola. Há previsão de novas paralisações, porque há uma limitação muito grande, por ser um serviço essencial, na disciplina que rege a greve, né? Tem que manter 75%, salvo engano, uma coisa assim, que realmente diminui o impacto do movimento. Eu pergunto, como a gente está vendo aí já a Justiça do Trabalho tentando quebrar o movimento sindical, os petroleiros tentaram parar, lá o juiz determinou 2 milhões para cada sindicato, uma multa impagável, imagina. Ainda mais agora quando a receita dos sindicatos com a reforma trabalhista caiu 90%. Então, eu pergunto se o judiciário também está prejudicando esse movimento, a própria disciplina legal por ser um serviço essencial, e se tem novas paralisações. E lembrando sobre esse seu comentário aí que você fez, que é o seguinte, é uma questão de integração nacional, integração energética nacional. É evidente que na Amazônia e no semiárido nordestino vai ser deficitário, e é justamente por isso que a política energética tem que ser pública. Nenhuma empresa privada vai operar aquilo ali, então você tem que trabalhar com subsídios cruzados, com a região que é lucrativa para financiar. O Brasil é ou não é uma federação? A gente quer excluir, então vende logo, vende a Amazônia, vende o Nordeste. Se é uma federação, a gente tem que unir eles e participar de um projeto de desenvolvimento. Então, é evidente, essa é a razão, justamente por ela ser deficitária, Fabíola, é justamente por isso que tem que ser pública. E por isso que o resto, o filé mignon, também tem que ser, para dar um desconto para quando for comer a carne de pescoço, lá, o osso, roer o osso. Então, essa você deu o exemplo, claro, é justamente por ela ser deficitária que tem que ser pública. Mas eu queria te perguntar isso, tem novas paralisações e, atenção, cadê os políticos desses lugares? Eu espero que com a proximidade das eleições isso ajude lá na sua mobilização, porque ninguém no Nordeste vai votar numa pessoa que autoriza a privatização das distribuidoras lá, da Chesf, das outras empresas lá subsidiárias, da própria Eletrobras, da Holding, idem da Amazônia. Então vamos conscientizar, fazer um movimento. A gente tem aqui, Fabíola, um movimento com a Maria Lúcia Fatorelli, de expor quem vota a favor e contra a auditoria da dívida. Eu acho que tem que organizar a mesma coisa, colocar quem está a favor, porque esse ano é ano de eleição. Fabíola, como é que participa desse tuitaço aí, Fabíola? Olha, a partir de 10 horas a gente vai estar postando as artes com a hashtag Eletrobras Pública, fora o Wilson Pinto, que é a nossa principal reivindicação nesse momento. A gente entende que não adianta parar o processo de privatização no âmbito do Congresso se o presidente continua dentro da empresa ameaçando vender ativo por ativo e fazendo um assédio moral coletivo sobre os trabalhadores. Então, a partir das 10 a gente já vai estar aí nas redes sociais com esse tuitaço. Agora, nós temos sim a previsão de uma nova greve.
ao mesmo tempo em que a gente está na luta contra a privatização da Eletrobras, a gente está em pleno database, né, negociação de acordo coletivo. A empresa veio retirando cláusulas que dialogam diretamente com essa questão da privatização, como a questão de demissão em massa, a reposição de quadro de pessoal, a garantia de instruções normativas que garantem direitos da categoria, e tudo isso na mesma toada privatizante, né? Então, a partir do dia 25, já foi deliberado em diversas assembleias, ainda tem algumas para deliberar, mas a partir do dia 25 a gente faria uma nova paralisação, dessa vez por tempo indeterminado. Sabendo, claro, de toda a dificuldade por conta da justiça do trabalho. Essa última greve nossa foi considerada legal, o que já foi uma grande vitória. A gente imaginava que logo do início a gente teria um movimento decretado ilegal, mas apesar da legalidade do movimento, por ser um serviço básico, foi colocada a garantia de 75% dos trabalhadores, né, seu efetivo no trabalho. Nós questionamos essa decisão, nosso entendimento é um pouco diferente, não é assim que a gente trata a questão de energia elétrica. Se for levar para o percentual de trabalhadores, alguns serviços essenciais podem ficar prejudicados. Nos nossos movimentos grevistas, nós nunca deixamos de atender 100% da operação e manutenção, exatamente para que não ocorra nenhum tipo de perturbação no sistema, para que nenhuma região fique desabastecida de energia, por entender que não dá para você tratar esse produto de forma irresponsável. Então, nós fizemos algumas intermediações junto ao TST, que não alterou a sua forma de ver, mas a gente conseguiu finalizar a greve de uma maneira bem exitosa. Foi uma greve na qual a gente teve um apoio político muito grande, de partidos políticos, de movimentos sociais, outros movimentos sindicais que a gente não tinha tido no passado, essa expressão de apoio, né? Solidariedade, uma solidariedade até. A gente nunca tinha tido um movimento de solidariedade tão grande como a gente teve agora nessas 72 horas. Acho que essa foi a nossa maior vitória. Deu uma nova esperança para os trabalhadores que estão nesse setor de continuar nessa luta, de continuar fazendo o seu trabalho, de continuar lutando por uma Eletrobras pública. Olha, Fabiola, eu quero agradecer a você por ter vindo aqui. A gente sabe que é muito cedo aí no Brasil, mas eu fico muito feliz por você fazer esse sacrifício aí para poder estar aqui com a gente logo cedo. Ouvi aí choro de criança, acho que você já está você está aí no seu limite, e eu não vou estender muito, até porque já esgotamos aqui o debate com você por hoje, mas como o Rômulo falou, e você já sabe disso, você já tem o contato aí da nossa produção, a Camila, que está em permanente contato. Você, quando tiver qualquer novidade, lembre que a gente está ao seu lado, ao lado dos eletricitários, ao lado da empresa estatal Eletrobras, para que possamos deter o domínio, né, sobre esse importante e estratégico polo do desenvolvimento, porque dominar a energia, sobretudo elétrica, que é a que afeta do mais pobre ao mais rico, é de fundamental importância para o desenvolvimento de qualquer país. Então, vocês estão no caminho certo e você sabe que pode contar com a gente aqui sempre, tá bom? Perfeito, Wellington. Muito obrigada, Rômulo, por toda a oportunidade. A gente vai estar, sim, em contato com vocês, a gente mantém desde o início desse processo, a gente agradece a ajuda, e 10 horas hoje a gente tem o tuitaço. A gente foi em segundo lugar na terça fazendo meio rápido, a gente tem a semana inteira esquematizado isso e hoje a gente quer ficar em primeiro lugar nas redes sociais. Tá bom, então vamos também lá no nosso Twitter, entrar nessa onda gigantesca aí da Eletrobras, todo mundo dando essa luz ao brasileiro para entender a importância dessa empresa para o Brasil e para os brasileiros. Um abração, Fabiola, tudo de bom para você. Um abraço, bom dia. Bom dia. Conversamos aqui com Fabiola Latino Antezana, que é diretora do Sindicato dos Urbanitários no Distrito Federal. Ela fez um balanço espetacular aqui, trazendo coisas que até Rômulo, que é um cara tão dedicado à causa aí, não conhecia.
Duplo Expresso.